Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos na manhã o Carlão, trabalhador da casa aqui durante muitos anos, durante muito tempo aqui na casa, e houve uma troca, porque hoje, na quarta-feira, o Felipe tinha anunciado o Manuel Coelho, só que o Manuel se esqueceu, na agenda dele, que tinha um seminário lá no centro, que ele é presidente de Pinheiral. Então, o Felipe fez contato com o Carlão, que se propôs a vir no lugar do Manuel. Ok, todos os dois são oradores que a gente já sabe, que a gente gosta muito, porque são estudiosos da doutrina espírita. Ele vai nos falar hoje sobre viver é a melhor opção, ainda dentro da nossa proposta do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Antes de passar a palavra para o Carlão, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, Tesouro Enferrujado. É na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. E aí Emmanuel nos traz comentários acerca desse ensino de Tiago. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzirão sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita do perdão, sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos alongar muito não para a gente dar bastante tempo ao Carlão, mas o tesouro enferrujado é um alerta a todos nós de que quantas coisas nós recebemos de Deus, quantas coisas nós recebemos através de seus mensageiros, principalmente do nosso querido irmão Jesus, mas que com as preocupações do mundo material a gente acaba esquecendo os valores do Espírito. Eu costumo sempre dizer por aí, até nas nossas falações, é curioso como até os espíritas parece que não são espíritos. Ao invés de espiritualizar a matéria, muitos têm materializado o espírito, porque vivem excessivamente preocupados com as coisas do mundo de cá e se esquecem que os verdadeiros valores da alma nos levarão a dias melhores no mundo verdadeiro, que é o mundo de lá. Então, quando a gente ainda continuar assim, com preocupações muito excessivas com as coisas do mundo material, nunca nós devemos ter, que estamos no mundo material, precisamos nos preocupar com elas sim. Mas enquanto não valorizarmos um pouco mais as coisas do Espírito, o tesouro vai continuar enferrujado, como diz a mensagem da manhã. Então, essa mensagem da manhã de hoje, vamos elevar então os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, a todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, sobretudo o nosso irmão Carlão, que o mentor espiritual possa inspirar para a mensagem tão propícia que ele vai nos trazer para esse mês de dezembro. Que nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por iniciada a nossa manhã de palestras. Que assim seja, graças a Deus. Amigo, querido Carlão, a palavra é sua.
dias, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare nas nossas necessidades, que possamos continuar caminhando. O tema que nos cabe na manhã de hoje: viver é a melhor opção. E nós copiamos da Maria do Carmo Vasconcelos, uma escritora pouco conhecida, mas que traz nas suas poucas linhas umas mensagens muito esclarecedoras. E nós copiamos dela esse trechinho que diz assim: tenha mais carinho por você, agradeça e celebre os dons que a vida lhe deu, valorize seus melhores traços de caráter, sua espontaneidade. Não se compare com os outros, pois cada um tem o seu caminho. Tenha certeza de que você está cumprindo sua missão no mundo. Essa é uma grande realidade pela qual, meus irmãos, todos nós estamos trilhando. Na nossa jornada, e nós vamos analisar no decorrer do nosso estudo, que hoje o Robson nos falou que nós podemos ir até às 11 horas, né? Então, nós vamos ter uma oportunidade da gente estudar um pouco mais profundamente essa temática, né? Viver é a melhor opção. A gente começa, meus irmãos, introduzindo por que devemos valorizar a vida. Por que devemos valorizar a vida? Deixa eu tirar aqui, vai ficar um pouco mais fácil. A pergunta que nós fazemos inicialmente é: por que o mundo está assim? É uma pergunta que a gente vê recorrente em todos os lugares. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos vivendo num planeta de expiações e provas. Lembramos a todos que nós estamos num processo de transição planetária. Lembramos que Jesus, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, e nesse período, nesse interregno entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Jesus mandou liberar os porões da espiritualidade inferior. E de lá para cá tem sido aberto todas aquelas regiões infernais, onde espíritos milenares estavam encerrados, devido aos seus enormes crimes praticados há milênios. E essa grande maioria desses espíritos foram renascendo ao longo dessas décadas. E nesse momento nós estamos encontrando uma grande quantidade de espíritos, muitos deles com um nível intelectual muito grande, mas um nível moral muito pequeno. É por isso que nós estamos encontrando essas situações em que nós vemos a moralidade lá embaixo, a intelectualidade lá em cima. Pessoas que são capazes de cometer as maiores atrocidades, rindo, debochando. A gente não sabe nem porquê, nem como. Sem um pingo de amor, de compaixão, de solidariedade. Essa é uma das realidades que nós estamos vendo. Então, nesse momento, as pessoas perguntam: por que eu tenho que viver nesse mundo? Por que eu tenho que ficar por aqui? E muitas pessoas, a gente tem ouvido falar assim: né? eu não tenho que estar por aqui. Eu sou diferente dessas pessoas. Eu não me comporto como essas pessoas. Eu não me sinto bem junto dessas pessoas. Então essa é uma realidade. E algumas vezes nós estamos encontrando pessoas que estão fugindo da realidade, fugindo da vida, por não se adequarem a esse mundo, a esse momento de transição, esse momento de dor, de angústia, de problemas, em que nós estamos passando pelas nossas grandes privações. Então, através das provações e das expiações, nós estamos sofrendo tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Por que tanta desilusão, tanto desânimo,
tanta desorientação e tanta desconfiança? A resposta acho que foi dada nesse primeiro quadrante, né? É o que nós estamos vendo. As pessoas estão desorientadas. Acho que todo mundo já deve ter visto quando se abre uma tampa de bueiro, né? Em que as baratas ficam desorientadas. Grande parte de nós, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, grande parte de nós estamos nessa situação de desilusão, desânimo, desorientados, desconfiados. Nós estamos com medo de tudo. E é por isso que o Brasil é um dos campeões do mundo da pílulazinha, do remedinho. Remedinho para acalmar, remedinho para tirar o estresse, remedinho para nos coadunar com o movimento que a sociedade está nos apresentando. E algumas vezes nós vamos encontrar pessoas que pensam, né? Por que eu tenho que viver? Eu não tenho livre-arbítrio? E aí nós vamos buscar a resposta na doutrina espírita. Quando nós encontramos na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, a questão que Kardec formulou, a espiritualidade superior. De onde nasce o desgosto da vida, sem que motivos plausíveis se apoderem de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade. Não sei se vocês já observaram, mas nós temos ao nosso lado, junto de nós, muitas vezes dentro da nossa própria família, pessoas que pensam e vivem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. São pessoas que perderam o sentido da vida, então tanto faz, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, né? Não tem muito mistério para elas. Então nós estamos vivendo um processo em que a ociosidade, inclusive tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu ouvi uma vez no metrô, e a partir dela eu escrevi um artigo, né? Ócio pelo ócio, né? Ou seja, é fazer nada pelo nada, porque não interessa muito, porque o que você faz muitas vezes não é valorizado. A falta de fé. Os Espíritos afirmam para Kardec que muitas vezes o desgosto da vida sai da falta de fé. Mas nós encontramos muitas vezes pessoas que são pessoas fervorosas, pessoas que têm uma fé vigorosa, pessoas que militam em movimentos religiosos e que têm fé, e que, no entanto, partem também para o suicídio, e que também perdem essa noção e que perdem o valor da vida. E aí que nós encontramos a doutrina espírita falando para nós da verdadeira fé, da fé raciocinada. Porque não basta você crer, você tem que saber por que você está crendo, você tem que ter um fortalecimento interior que te garanta a certeza da sua fé. E depois os Espíritos falam da saciedade. É por isso que nós vamos encontrar nos países de primeiríssimo mundo, como Suíça, Suécia, Bélgica, países em que não falta nada, em que as pessoas estão lá e elas têm tudo, em que não falta alimento, não falta vestimenta, não falta medicamento, não falta nada para elas. E mesmo assim pessoas estão se matando. Por quê? Em compensação, nós vamos encontrar países como o Haiti, em que falta tudo. Países na África, em que falta tudo. Um país como o Brasil, que temos 33 milhões de pessoas famintas, em que para muitos falta tudo. Mesmo assim, tem muita gente sobrevivendo, lutando, se esforçando para viver. A saciedade. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar aquela observação de Jesus quando nos fala: o pão que eu te dou, você comerá e não terá mais fome. A água que eu te ofereço, você tomará
e não mais terá sede. Então, essa saciedade, nós temos que ficar saciados, é do grande poder de Deus, dos conhecimentos, porque Jesus também nos afirma, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa observação também, né? Nós não temos o livre-arbítrio, é o que muitas vezes as pessoas falam, né? A pergunta 944 responde a essa questão. Tem o homem direito de dispor da sua vida? A resposta é um rotundo não. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. E Kardec vai mais a fundo. Não é sempre voluntário o suicídio? E a resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco, por questões químicas, por questões algumas vezes espirituais, por questões de destrambelhamento do seu sistema nervoso, ele pode cometer o suicídio. E nisso aí está a observação que os espíritos dão. Kardec vai mais a fundo dizendo: que se deve pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Note bem, Kardec, ele reforça a pergunta primeira que ele fez. A resposta que os espíritos oferecem: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Isso significa, meus irmãos, que quando nós estamos nos esforçando, quando nós estamos lutando, quando nós estamos com fé, botando os nossos esforços, parece que o nosso caminho se torna mais planos, as pedras se tornam menos pontiagudas, os espinhos não cravam tão fundo nos nossos pés, o peso que nós carregamos nos nossos ombros não são tão pesados, porque o próprio Jesus também nos afirma, né? O meu jugo é leve, e o meu fardo. Então, quando nós tomamos desse jugo de Jesus, fica tudo mais tranquilo, porque Jesus diz que vai aliviar, não vai retirar as nossas provas, as nossas expiações, mas vai nos dar condições para que nós possamos seguir. Então, por isso que possamos valorizar a nossa vida, independente de toda e qualquer situação que nós estejamos passando. E quando nós conseguimos fazer isso, meus irmãos, a solução está mais adiante. Quem sabe está no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ou no ano seguinte, mas estará à nossa disposição. Adiante, vamos observar, meus irmãos, que Deus sempre nos concede oportunidade de crescimento. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, quando nós sabemos que vamos reencarnar, nós temos o nosso HD, ele é apagado seletivamente. E nós esquecemos do nosso passado momentaneamente enquanto estamos aqui. Porque nem todas as informações que nós trazemos lá do nosso passado interessam para a nossa reencarnação presente. Então, grande parte de nós, quando nós estamos aqui, nós não nos lembramos do que nós fizemos, até mesmo para não nos atrapalhar. Por exemplo, como é que os senhores estariam me encarando, sabendo que eu fui para a vida de cada um de vocês? Como é que nós nos comportamos em vidas passadas? O que fui eu na representação da vida de vocês em vidas passadas? Não é? Como é que nós poderíamos nos entender mais claramente? Apesar que muitas vezes nós temos as nossas simpatias e as nossas antipatias na vida presente, então fica um pouco mais tranquilo. Então são as oportunidades de crescimento que Jesus nos oferece quando nos chama a reencarnar no seu planeta, planeta que ele governa.
a nos dar a oportunidade de crescimento. E Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Lembrando, meus irmãos, que não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação. 2/3 da humanidade no mundo professa, conhece e pratica os conhecimentos da reencarnação. Então a vida no planeta, os amigos espirituais nos apresentam, a vida no planeta, ela é necessária para que nós possamos cumprir as provações que só são possíveis quando nós estamos reencarnados. Porque Kardec pergunta, não será possível aprender tudo, né? Desenvolver todas as capacidades no mundo espiritual? Os Espíritos dizem que sim. Algumas delas sim, mas tem outras que só aqui nós podemos passar. Por exemplo, como é que nós poderíamos passar pela aprovação, aprovação, por exemplo, da paternidade, da maternidade? A vivência da sexualidade, já que o espírito não tem sexo, conforme está na pergunta 200, 201 e 202. Como é que nós passaremos pelo processo da dor, se no mundo espiritual só é possível sentir a dor moral? Como é que nós passaríamos pelo processo da aprovação, por exemplo, da vaidade, do orgulho? Não é? Então, são determinadas situações que só quando nós estamos reencarnados que nós sentimos isso. À medida que nós vamos avançando, meus irmãos, a gente se pergunta, por que viver é a melhor opção? É porque foi Deus que fez assim. Porque Ele sabe, ao criar-nos na condição de simples ignorância, nos oferece a oportunidade de crescimento. Porque Deus, quando nos cria simples e ignorantes, Ele nos quer espíritos superiores, espírito de escola. Cada um de nós, um dia, nos tornaremos espíritos elevados, espíritos puros, espíritos bem-aventurados. Pode demorar um pouco, porque alguns de nós estamos tomando caminhos tortuosos, alguns de nós estamos caminhando lentamente, alguns de nós estamos parando à beira da estrada, observando talvez a paisagem, perdendo tempo. Talvez estejamos parados, implicando com os outros, né? Observando a caminhada dos outros e perdendo um pouco de tempo. Mas um dia nós acordamos. É por isso que de vez em quando nós encontramos pessoas tão apressadas no seu progresso espiritual. A gente tem 2 grandes e belíssimos exemplos que a humanidade conheceu. Pessoas que se devotaram ao bem e ao amor. Francisco de Assis e São Vicente de Paulo. São 2 espíritos de escola que desceram dos seus pontos elevados para trazer exemplo de humildade, de bondade, de sinceridade, de perseverança. Para que nós possamos, através de seus exemplos, perceber que o tempo não para e que nós não podemos perder esse valioso tempo. Os 2 viveram pouco tempo, mas foram tempos profícuos para que pudessem levar adiante as suas tarefas. O que é valorizar a vida? A gente ouve muito isso, né? O que é valorizar a vida? Nós buscamos uma definição, mas acabamos criando essa aí, né? Valorizar a vida é assumir responsabilidades consigo mesmo, com o outro e com atitudes verdadeiras em relação à continuidade do processo vital no planeta. Misturamos um pouco de filosofia, um pouco de ciência social, um pouco de biologia e um pouco de espiritismo. E nós temos essa observação. Assumir responsabilidade consigo mesmo, porque
nós somos responsáveis por nós mesmos. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, meus irmãos, os amigos espirituais não nos pedirão conta daquilo que nós não fizemos e daquilo que nós não éramos responsáveis. Nós seremos responsáveis por tudo aquilo que fizemos e que deixamos de fazer. Com o outro, porque nós temos responsabilidade com os nossos irmãos. Então, quando nós encontramos aquelas criaturas que estão no nosso caminho, não é por acaso que nós estamos numa sala hoje reunidos aqui. Não é por acaso que nós nos encontramos, seja dentro de um ônibus, numa fila de banco, transitando numa rodovia, ou numa rua qualquer. Não é por acaso, nada é por acaso. Então nós temos responsabilidades com o próximo. E Jesus, na sua infinita bondade, nos apresenta em vários momentos esses sinais de que nós somos responsáveis uns pelos outros. E com atitudes verdadeiras, as nossas atitudes, por isso Jesus diz: sim, sim, não, não, seja o vosso falar. Essa continuidade é o processo vital. Cada coisa que nós fazemos, meus irmãos, que pode prejudicar o nosso organismo. Então, quando nós comemos em demasia, quando nós bebemos, quando nós fumamos, quando nós nos exercitamos demais, qualquer coisa que nós façamos em excesso, que possa nos trazer prejuízo, pode trazer consequências danosas para nós. Há poucos meses atrás, o filho de um amigo nosso, lá no Rio de Janeiro, aos 26 anos de idade, um garotão, fortão, né, desses de academia, desencarnou, vítima de um infarto agudo do miocárdio. 26 anos. Aí agora, depois de 3 meses, o pai estava nos contando que veio o resultado do exame toxicológico, né, do IML. Esse rapaz foi vítima do excesso de anabolizantes. Para quê? Para ficar mais bonitão, para ficar um garoto praiano, né? Para ficar cheio de músculo. E aí, como diz um amigo nosso, o professor Karnal, um cadáver saudável. Lamentável, meus irmãos, quando as pessoas perdem as suas oportunidades de existência por essas vaidades tolas. Isso é um suicídio. Indireto, mas é um suicídio. Lamentavelmente. E há outro ponto que nós temos que analisar, meus irmãos, é o processo vital do planeta. Nós colocamos ali do planeta, mas também do planeta. Então, quando nós cuidamos da nossa atmosfera, quando nós cuidamos do solo, quando nós cuidamos da água, a nossa preocupação, e aqui eu vou contar um segredo para vocês, né? Essa semana foi o terror da minha mulher, porque eu andei com um carro cheio de lixo reciclável, diga-se de passagem, para colocar em algum lugar onde tivesse uma coleta. Lamentavelmente eu não encontrei, e onde eu tive que me desfazer dele. Lamentavelmente. Como biólogo, doeu muito, porque eram materiais plenamente, dava para recuperar, dava para ser reutilizados. É uma pena, sabe? Valorizar a vida acima de tudo é despertar o amor por si próprio e por todos os seres que convivem conosco nas realidades dimensionais às quais pertencemos. Esse é um outro ponto, meus irmãos. Esse despertar o amor por si próprio. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Quando fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas não conseguiram ainda entender o mecanismo dessas palavras de Jesus.
Porque nós precisamos desenvolver, nós precisamos despertar esse amor por nós mesmos. Porque se nós não conseguimos nos amar, como é que nós vamos amar o próximo? Se nós não conseguimos nos aceitar, como é que nós vamos aceitar o próximo? Se nós não conseguimos nos conviver conosco mesmo, como é que nós vamos conseguir conviver com o próximo? É uma dificuldade. É, de uma certa maneira, uma calamidade o que passa na cabeça das pessoas. É por isso que tem muita gente se retirando, indo para lugares distantes. Ou então, quando mora dentro da cidade, constrói muro de 3 metros de altura. E muitas pessoas só conseguem se comunicar através das mídias. E assim mesmo é muito mal, porque querem isolamento, eles querem ficar separados. E lembrando, meus irmãos, que o ser humano é um animal político, no sentido que ele vive em pólice, ele precisa viver em pólice. E no capítulo que trata dessa parte no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos falam da importância dessa convivência, da necessidade que nós temos de conviver em sociedade. É aprendendo a troca de energia, troca de palavras, troca de conhecimento. Aquele que sabe mais, aquele que pode mais, aquele que tem mais. O melhor exemplo que nós temos, meus irmãos, é a sala de passe, onde nós vamos fazer essa troca, né? Dessas nossas energias. Valorizar a vida é assumir o compromisso com autocuidado. Reforçando essa questão, né? Nós temos que fazer o nosso acompanhamento médico. E tem gente que não faz. Os exames periódicos, tem gente que não faz. Os medicamentos, quando recebe os medicamentos, muitas vezes recebe a receita, vai lá, compra, mas não usa os medicamentos. As vacinas, passa do prazo, passa da época. A alimentação regrada, é ser difícil, né? Mas quem é que aguenta ficar sem um mocotó, né? Uma rabada, não é? Né, Robson? Não é? Uma feijoada, né, Adriano? Não é tão bom isso? Então só tem uma pessoa aqui que eu sei que não gosta muito dessas coisas, né? Mas que é bom, né? Mas é uma maravilha. O Marcelo, eu acredito que também deve ser chegado a essas maravilhas, né? A questão da higiene. E quando a gente fala da higiene, meus irmãos, é a higiene de dentro e de fora. A higiene do corpo, mas a higiene mental também, que é muito importante, né? O repouso. Tem pessoas que acham que o corpo é uma máquina que pode trabalhar, né? Vamos lembrar que todas as máquinas têm um desgaste, ela tem um momento da fadiga, em que ela tem que trocar peças. O comportamento seguro. E aí, no comportamento seguro, como a gente trabalha muito nessa área da segurança do trabalho, a gente vai ver que tem determinadas pessoas que não pensam nisso. Tem atitudes inseguras, tem atitudes que cometem determinados erros, cometem determinados perigos, que podem causar até a sua própria morte. Tudo isso aqui, meus irmãos, está dentro da valorização da vida. Então, o autocuidado, quando a gente fala nisso, nós temos que lembrar o quanto nós somos responsáveis. Olha, meus irmãos, está lá nos livros de André Luiz, a trabalheira que os Espíritos têm para criar um corpo para nós. Eu sou muito grato a meus pais, porque meus pais nasceram em 1924. Eles nasceram em 1924. Eu acredito que entre mais ou menos 1900 e 1924, eu, meus irmãos, em espírito, mas eles, nos reunimos lá no mundo espiritual
para planejar a nossa família. Aí eles vieram, eu estou me baseando nisso aqui, na história do Sigismundo, sabe? Todo mundo leu o Sigismundo, né? Então, nós nos reunimos lá, mais ou menos nessa período aí, entre 1900 e 1924 e tal, a gente se reuniu no mundo espiritual para fazer o nosso planejamento. Quer dizer, eu acabei tendo que pedir permissão, primeiro, e mais, a permissão maior da minha mãe, porque eu fui habitar o ventre dela durante 9 meses, não é? Então a mãe é a que deve os maiores agradecimentos, e a gente muitas vezes não dá valor a isso, né? Quantos filhos a gente conhece que maltratam, que destratam, que, meu Deus do céu, faz cada barbaridade com as suas próprias mães. E aí depois meus pais nasceram, tiveram as suas vidas de criança, juventude, e aí adultos, se casaram, e aí nós começamos a chegar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 filhos. Eu calculo, meus irmãos, todo esse planejamento que o mundo espiritual teve. Fazer um corpo para cada um já no mundo espiritual. Está lá no livro Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Está lá como é que é esquematizado. O camarada vai ser mais alto, mais baixo, gordinho, magrinho. Que doença que ele vai ter. Se ele vai ter algum processo, algum probleminha que vai ser desenvolvido ao longo da sua existência. Que doenças genéticas que ele vai ter. Está lá no Missionários da Luz. André Luiz esclarece esse detalhe. E um detalhe importante, eu como biólogo não posso deixar escapar dessa observação. Esse livro foi escrito, meus irmãos, antes que os cientistas tivessem maiores esclarecimentos acerca da genética. Então, todo esse trabalho que o mundo espiritual tem para criar um corpo como o nosso. Aí a gente chega aqui, fica esnobando porque nós temos um corpo, não valorizamos esse corpo, fazemos tudo para acabar com ele mais rapidamente. Não é verdade? Não aproveitamos as oportunidades de aprendizado. É claro que muitas vezes acabamos sofrendo as consequências desses desmandos que nós temos com o nosso corpo. E aí, a falta desse autocuidado aqui vai gerar uma série de problemas. E alguns de nós vão voltar para o mundo espiritual um pouco antes da hora. Porque tem muita gente que não comete suicídio, mas antecipa o seu momento de desenlace por causa daquilo que nós podemos chamar então de suicídio. Como é que é o nome mesmo que a gente pode chamar? Involuntário. E aí ele vai padecer no mundo espiritual essas consequências. Ele vai sofrer essas consequências. E isso vai ser debitado na sua conta no mundo espiritual. Isso vai ser levado em consideração na próxima encarnação. É tudo, meus irmãos, consequências uma atrás da outra. A gente vai mais adiante ainda perguntando, né? Por que nós temos que valorizar a vida? Porque todos nós nascemos com uma missão a cumprir. Nenhum de nós veio aqui para a Terra, meus irmãos, a passeio, né? Aí nós temos um planejamento reencarnatório. É uma série de acontecimentos programados, os mais importantes. Os menores, aí é consequência nossa, livre-arbítrio nosso, problema nosso em nossa vida. Com a anuência do plano espiritual superior, com a finalidade de nos fornecer uma encarnação mais efetiva no que diz respeito às provas e expiações necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. E lembrar, meus irmãos, que nada é feito no universo sem planejamento. Nada, né?
Por isso que tem uma observação que dizem que ela é de Einstein: Deus não joga dados. Não é? Deus não joga dados. Tudo é dentro de uma observação, dentro de um critério, dentro das leis imutáveis que ele criou. Então, tudo tem uma finalidade. Então, o Espiritismo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Alguém tem dúvida? De vez em quando eu fico imaginando, meus irmãos, alguns irmãos nossos que ficam falando assim, que já estudei tudo de Espiritismo. Que vontade de chamar o camarada de mentiroso na lata, sabe? Porque não dá. Olha, eu tenho estudado a doutrina espírita desde os meus 16 anos. Eu estou longe, sabe? Longe de compreender tudo. Eu quando digo, já falei isso várias vezes, eu levei 15 anos para entender o mecanismo do livre-arbítrio e da reencarnação. Porque é muito complexo. Tem um livro do livre-arbítrio, meus irmãos, um livro que tem 790 páginas. Aí muitas vezes a gente vai fazer uma palestra no Centro Espírita, em 40 minutos querem que a gente fale do livre-arbítrio. E tem um livro de 790 páginas falando do livre-arbítrio. Dá para entender esse mecanismo em 40 minutos? Coisa que os pesquisadores levaram décadas para descobrir, para entender, para compreender e para transformar tudo isso aí nos apontamentos. Então a gente precisa compreender mais, a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa conversar mais. Então a doutrina espírita, ela apresenta para a gente o mundo espiritual. E ela é a chave para a gente entender tudo isso aí, porque com a doutrina espírita fica tudo mais fácil. Com a reencarnação, eu brinco com a minha mulher, né, que com a reencarnação a gente explica tudo, né? Aí algumas vezes a gente fala, vê determinada situação, só a reencarnação que explica, e é verdade, só a reencarnação é que explica determinadas situações. E a doutrina espírita, meu irmão, como todos nós sabemos, ela se baseia em 5 princípios, né? Quais são esses princípios? Primeiro, a existência de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Segundo, a existência e a imortalidade da alma. Sem isso não tem como a gente explicar os fenômenos, as situações e tudo mais. 3, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. 4, a pluralidade dos mundos habitados. Sem isso não tem como você explicar a evolução. Porque a Terra não tem condições de explicar tudo. Não tem condições de de fazer com que a gente consiga compreender os vários níveis de evolução. A Terra, nós sabemos, é uma escola, é uma prisão, né? É um hospital, mas tem tudo dentro de um determinado nível. E por último, meus irmãos, nós temos a questão da comunicabilidade dos espíritos, né? Por isso que nós temos tanto conhecimento na doutrina espírita. E graças ao Chico Xavier que nós conseguimos tudo isso. Nós já falamos acerca da pergunta 115, através da pergunta 170, né? Quando Kardec questiona, né? Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Então o Espiritismo nos ensina que nessa vida, nessa nossa encarnação, tudo são decididas questões relacionadas ao aprimoramento espiritual. Então, por exemplo, a formação familiar, né? Desde o nascimento, passando pelo nosso casamento, tudo está planejado, tudo direitinho, né?
a estrutura física, se o nosso corpo vai ser saudável ou não, as faculdades que vão ser exercitadas, né? Que vão ser adquiridas, os conhecimentos que nós vamos ter, até mesmo a profissão que nós vamos exercer aqui na Terra, o tempo necessário para cumprir. Por isso que cada um de nós, de uma certa maneira, meus irmãos, temos o que nós poderíamos dizer assim, né? Uma quantidade de fluido vital. Essa quantidade de fluido vital é necessária para a nossa vida. Na medida que nós vamos vivendo, ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Aí quando acaba esse fluido vital, a gente tem a morte suave, tranquila, né? Como aconteceu agora com a rainha, né? Como é que foi a explicação da morte dela, né? Morreu tranquilamente, com o esgotamento do seu corpo, né? Do seu organismo. Essa é uma morte legal, tranquila. Poucos espíritos têm direito a esse tipo de morte. A grande maioria de nós não. Alguns de nós querem uma morte assim mais chocante, né? Alguns de nós pedimos até uma morte assim mais dolorosa, com mais tempo, porque a gente acha que se você pensar um pouco mais, por isso tem tanta gente pedindo câncer, né? Para dar tempo de pensar, dar tempo de analisar, dar tempo de pedir perdão, dar tempo de fazer uma série de coisas, sabe? E algumas vezes não dá, certo? Então temos que tomar cuidado com isso. Tempo para cumprir as provas. Lembrar Jesus: fazia as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. A escolha e a execução das provas. Quem quiser mais detalhes, pegue lá, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 258, escolha das provas, tá? E até o gênero de morte, gente, isso nós escolhemos, tá bom? Deus nos oferece essa oportunidade. Na pergunta 264 do Livro dos Espíritos, Kardec nos oferece esse primor, olha só. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Resposta: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o leve à expiação destas e a progredir mais depressa. Vamos dar uma paradinha aí? Não lê o restante ainda não. Escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Por quê? Todos nós que estamos encarnados aqui, meus irmãos, raríssimos, a não ser aqueles espíritos que estão aqui em missão, nós cometemos inúmeras faltas no nosso passado. Então nós pedimos a Deus uma vida que nos leve para a gente acertar as nossas faltas do passado. Por isso que nós reencarnamos na família certa, com os colegas da profissão certa, na casa espírita certa, né? Com as pessoas com as quais nós vamos cruzar, na vizinhança certa. Ninguém nasce na família errada. Então, a gente vai expiar e nós vamos progredir mais rapidamente. Continuando. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações. Está lá na escolha das provas, né? Uns escolhem a riqueza, outros escolhem a miséria, objetivando suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, não é? Tem algumas pessoas que preferem. Por isso que tem tanta gente jogando na Mega Sena, né? Fazem jogos e tal para tentar faturar um prêmio, quem sabe? Tem algumas pessoas que ficam torcendo, se tem algum parente aí rico, né, que ele morra rapidamente para deixar herança. E algumas pessoas até aceleram a morte do parente para poder ficar, né? Não tem? A gente não conhece isso aí, tanto na novela quanto na vida real. Muito mais perigosa pelos abusos e pela má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Acho que é 268, se não me engano, que tem essa pergunta, né? As pessoas que têm
que pedem para nascer entre pessoas de má vida, né? Pessoas viciosas. Porque são pessoas que foram viciadas em encarnações passadas e agora querem experimentar para ver se já estão fortalecidas, né? É por isso que vocês vão ver que muitas vezes dentro de uma família cheia de vícios, nasce uma lá que seria a ovelha boa, né? A ovelha santificada ali daquela família. Por que valorizar a vida, meus irmãos? E aí nós encontramos aqui essa fotografia da cadeira de roda, né? As provas, então, são os desafios a que somos submetidos. As expiações representam as consequências. Nós espíritas não falamos que as expiações são castigo, porque castigo não existe. São consequências, né? Então as expiações são as consequências dos nossos atos passados. E que a gente promete que a gente não vai fazer mais. Confere? A gente promete que dessa vez nós não vamos mais cometer a mesma besteira das vidas passadas. Então, na nossa luta, nós não vamos nos desviar mais. Cada indivíduo tem suas provas a suportar. Cada um de nós. É como uma impressão digital. Cada um de nós tem a sua. Todo mundo é diferente. Muitas vezes dentro da mesma família. E cada um de nós temos que passar pelas nossas. Não há como fazer diferente. Então, quando o espírito planeja reencarnar, ele concorda com as provas. Tá bom? Tudo dentro do nosso livre-arbítrio. Atentem para isso. Tudo dentro do nosso livre-arbítrio. Porque isso faz parte da nossa missão. Alguém pode pensar assim, mas como é que sofrer pode ser uma missão? É uma missão. Porque você está dando exemplo para outras pessoas. O seu bem sofrer é uma missão que você está dando exemplo. E por último ali, não se trata, portanto, de uma imposição divina, mas sim de um comum acordo entre as partes. É muito interessante a gente lembrar isso, meus irmãos, porque quando eu era católico, eu me lembro muito bem que a gente falava que era a sina, né? Era o destino. Muita gente falava assim, não, foi Deus que quis assim. Não foi Deus que quis assim. Nós concordamos com Deus que precisávamos passar por isso. Na escolha das provas, meus irmãos, não há opção para ser um criminoso, ladrão, assassino, ser corrupto, enganar pessoas, ser perverso, cruel, mau caráter, desistir da vida diante das dificuldades. Se acontece é porque trazemos doenças morais incrustadas na alma e que nós precisamos recuperar. Então, quando nós fazemos o nosso planejamento, nós só pensamos, só colocamos nós só elencamos coisas boas, só colocamos coisas certas, só colocamos coisas que vão fazer com que a gente cresça, que avance, que a gente saia da situação que nós nos encontramos. É isso que a gente faz. Como eu disse, estão vendo aí duas paredinhas? Né? Qual será a nossa, hein? Tem uma ali, toda arrumadinha, né? No prumo, na linha, né? Bem bonito, né? Quem conhece um pouquinho de construção civil aí, né? De alvenaria, tá vendo ali com perfeição. Agora aquela da direita ali, pelo amor de Deus, né? Alguns de nós estamos nessa situação aí, como nós planejamos, tudo certinho, tudo, né? Tal, e como nós estamos executando. Aí a gente vai para a pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. Podemos nós, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Aí os Espíritos responderam. Aqui eu resumi, porque é uma resposta longa. Sim, reparando-as. Como é que nós podemos reparar? Fazendo bem, eliminando o orgulho e o interesse material,
ser mais generoso que egoísta. A prática da caridade é tudo. É isso. É interessante, meus irmãos, como a gente costuma falar, nós já sabemos tudo isso, por que a gente não faz? Qual que é a dificuldade? Por que a gente não faz, né? Como é que nós sabemos como é que está o nosso plano reencarnatório, meus irmãos? Para a gente valorizar a vida, a gente tem que saber como é que está o nosso plano reencarnatório, né? Então, o significado do conheça-te na valorização da vida. Pergunta 919, item A do Livro dos Espíritos. Vamos lá, dá uma pesquisada lá, 919, 919.A. Procurem lá no Livro dos Espíritos. O autoconhecimento espiritual nos permite identificar os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Vai fazer com que a gente cresça. Quando nós nos conhecemos, é um ponto importantíssimo para a gente avançar. Também auxilia na análise das nossas relações e da trajetória percorrida. Porque nós temos que fazer buscar no nosso passado. O nosso passado recente, não o nosso passado lá atrás não. Porque tem muita gente que fica pensando lá nas encarnações passadas e se esquece do que foi feito ontem. Lembrar que o que nós fizemos ontem pode repercutir no amanhã, no depois de amanhã, na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Tá bom? A promissória que nós assinamos com a vida ontem pode representar, pode vir a conta no mês que vem, no ano que vem. Então temos que analisar bem isso aí. E, além disso tudo, né, estimular a descoberta das oportunidades. A reforma íntima nos faz enxergar o que não conseguimos ver. Então nós temos que fazer essa reforma íntima, como Santo Agostinho nos orienta a fazer como eu fazia quando estava entre vós. Ao final de cada dia passava em revista e analisava o que eu tinha feito. Se tinha feito coisa boa, repetia. Se não tinha feito, voltava para refazer tudo. A resposta para saber se o plano reencarnatório está sendo seguido pode ser encontrado nesse processo, desse recolhimento e reflexão. Por isso que os nossos irmãos orientais, na prática da meditação, eles estão milhares de anos na nossa frente, justamente por causa disso. Somos responsáveis pela valorização da vida do próximo. Porque algumas vezes o nosso próximo não está muito ligado a essas coisas não. Mas nós que já entendemos isso, nós temos que ajudá-lo. Nós temos que ajudar a se libertar disso. Somos responsáveis pela nossa recuperação emocional. Se nós não fizermos a nossa parte, meus irmãos, nada feito. Buscar novos conhecimentos e exemplo de vida. Podem ter certeza, eu de vez em quando eu entro numa ladeira descendente. E algumas vezes eu fico buscando na biografia desses grandes homens e mulheres também, né? Como Gandhi, Charles Chaplin, Walt Disney. A biografia desses homens são fabulosas, porque tem muito aprendizado. O inventor da lâmpada, né? Quando a gente pega lá as lutas que essas criaturas tiveram, os desafios que eles venceram, os problemas que eles enfrentaram, sabe? As decepções que eles tiveram. Tudo isso aí, meus irmãos, é motivo da gente pensar e ver que se eles venceram, nós também podemos vencer. Eu como biólogo, eu costumo lembrar esses grandes pesquisadores, sabe? As decepções que eles tiveram, quem já leu a biografia de Louis Pasteur, como aquele homem sofreu, como ele foi achincalhado, como ele foi maltratado, né? E hoje, milhões de pessoas estão vivas todos os dias por causa do processo chamado pasteurização, que ninguém sabe mais o que é isso, né? Porque é tão comum. Hoje estão pasteurizando até a água, gente. Né? Água pasteurizada, antes era só leite.
depois passou o iogurte, hoje tem até água pasteurizada. Então, são coisas maravilhosas que a gente está assistindo na ciência. Ressignificação da dor e do sofrimento. A doutrina espírita é pródiga nessas informações, porque fala que a dor e o sofrimento têm um significado. Se você sofre, é porque você deve à justiça divina. E se você deve, você deve pagar a sua conta mais rapidamente. Né? A minha mulher ela tem uma mania que eu acho uma mania interessante. Antes de vencer as contas dela, ela vai pagando, né? Muitas vezes, um mês antes de vencer, ela já pagou. Por quê? Diminui o sofrimento, diminui essa angústia, diminui essa preocupação, sabe, de deixar para a última hora. Né? Eu não. A minha preocupação é o último dia do imposto de renda, né? O último dia eu vou lá, deposito o meu imposto de renda, né? Medicamento só faz efeito com a dosagem correta e com a persistência, né? Não é verdade? Então você tem que fazer isso. Tem que tomar todo dia? Tem que tomar todo dia. 2 vezes por dia, 2 vezes por dia. Se for 3 vezes por dia. Caso contrário, não tem jeito. Aí você vai reclamar do médico. Foi naquele médico, não adiantou nada. Mas tomou remédio? Não. Então, né? Eu fui ao centro. Aí não deu certo, não adiantou nada. É por isso que nós temos os espíritas pipocas, né? São aqueles espíritos que ficam pulando de centro em centro. Não faz as coisas. É para tomar passe, é para usar água fluidificada, é para frequentar as reuniões, mas não fazem. Querem que os espíritos vão lá na casa deles, encontrem ele dentro de casa, tranquilamente, assistindo televisão. Não é? Essas coisas assim. Então não dá, não funciona. Então a gente precisa ter disciplina para isso. A prática da conservação, nós estamos encerrando, tá, meu irmão? A prática da conservação das boas energias. Passes, água fluidificada, reuniões de estudo e as confraternizações, a boa música, leitura, visitar lugares energizantes, visitar pessoas. Sabe o que é isso? É pessoa para cima. Porque nós espíritas visitamos quem? Pessoas doentes, hospitais, presídio. Não é? Não é isso que a gente faz normalmente? Pois é, então está na hora da gente fazer uma visita também para as pessoas para cima. Para a gente poder trocar energias, né? Eu, por exemplo, ultimamente só tenho visitado pessoas que estão para baixo. Então, tem que visitar as outras pessoas, né? Boas recordações no arquivo morto. De vez em quando lembrar os amigos, principalmente aqueles bons amigos que já morreram. Eu tenho uma listinha, sabe? Eu tenho uma lista de bons amigos. E muitas vezes eu tenho o hábito, sabe, quando eu vou passando, quando eu passo aqui na Rua 4, eu fico me lembrando do seu Carlinhos, eu fico me lembrando do Eunides, fico me lembrando do Adair, fico me lembrando do Juvencio, fico me lembrando, eu vou passando, vou fazendo as minhas orações, né? Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te ampare e tal. Quando eu vou nesses outros bairros por aí, eu vou lembrando dos meus amigos que moravam nesses bairros. E pedindo a Deus que os oriente, que fortaleça e tal. Essa visita ao arquivo morto, meus irmãos, é muito bom. Porque, quem sabe, esses nossos irmãos estão em boas condições, já podem trazer algumas coisas boas para a gente. Né? A Dalvinha está aí. Quando eu passo por ali, fico me lembrando lá do Enéas, do seu Miguel, da Raimunda, né? Da Dona Maria, do seu Amado. Fico lembrando desse povo todo, que eu tenho certeza, essas pessoas muito boas estão numa situação mais confortável e a gente pode ir armazenando essas energias. E então, meus irmãos, para a gente encerrar, todos devemos buscar nutrição emocional, cinema, teatro, boas palestras, esportes, meditação,
Se tiver um dom, instrumento musical, pintura, costura, poesia, literatura, escrever, tá? Escrever um pouquinho, pintar, costurar, né? Estar próximo de criança ajuda muito. Vocês já notaram uma coisa? Quando a gente pega uma criança, muitas vezes a pessoa entrega uma criança pra gente, e a criança no colo do mais velho, logo dorme. Já notaram isso? Por quê? Nós, mais velhos, nós acabamos num processo chamado osmose, né? A gente absorve as energias dessa criança. Ela fica calminha, fica tranquila, né? E nós ficamos energizados. Ela volta pro colinho da mãe, tranquilinha e tal. Não vai fazer mal para a criança não. Pode ficar tranquila com relação a isso, tá bom? Não vai fazer mal nenhum para a criança. Vai fazer até um bem para ela. Porque alguma vez nós até captamos os maus fluidos que a criança tem, né? E a gente não vai ficar mal também não, tá bom? Então, por favor, aceitem essa troca de energia com as crianças. Esse é um processo biológico, né? De osmose. E aqui para a gente encerrar, meus irmãos, se tiver em sofrimento, busque ajuda, sem vergonha, sem nenhuma preocupação. Porque feio não é sofrer, né? É não ter coragem de procurar ajuda. Lembre que o universo não é estático e que o esforço maior é para sair da inércia. As forças internas e externas não querem. Nós temos os nossos irmãos espirituais inferiores que estão sempre nos acompanhando. Paulo, uma nuvem de espírito vos acompanham. Então, muitas vezes, nessa nuvem de espírito, nós temos uns espíritos inferiores que estão nos atormentando. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça a todos. E obrigado. E desculpe ter passado um minutinho, né? Pode deixar, fica tranquilo, que na próxima vez a gente vai até meio-dia, então. Obrigado. Agradecemos o Carlão, né? Os estudos dele são sempre bastante minuciosos, aprofundados, por essa manhã de hoje. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem, nós teremos a palestra do Max Coelho, irmão do Manel, com o tema Felicidade e Felicidade Relativa, quarta-feira às 19h30. Agradecemos a presença de vocês no salão, agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Facebook, lembrando que todas as palestras da EDAC desde março de 2020 estão no YouTube. De março a agosto, quando nós fomos obrigados a fechar por força do decreto municipal, nós fizemos as gravações internas aqui com os oradores. E a partir de agosto de 2020, quando o prefeito anterior autorizou a funcionar com 30%, na outra semana nós abrimos, né? Mas todas essas palestras continuaram sendo transmitidas pelo Facebook e no YouTube. Nós temos palestras lá já com centenas de visualizações. Às vezes a pessoa não consegue vir, né? E assiste em casa depois, mesmo que a palestra já tenha passado. O nosso último agradecimento da manhã de hoje é o pessoal do almoço, né? Mais uma vez. Foram várias pessoas que contribuíram na confecção do almoço. Sábado nós estivemos aqui, domingo foi fantástico, né? E se citar nome eu posso esquecer alguns, mas vários estiveram na cozinha, coordenados pela Laurete, pela Marta, né? E foi realmente um sucesso. Nosso agradecimento a todas que participaram, todos que participaram direto e indiretamente para o sucesso do almoço, com as doações em gêneros alimentícios, com as doações em dinheiro, né? A casa necessita disso para que a gente possa continuar tocando as nossas atividades. Marcelo, esposa da Laurete, está presente, a Arnete aqui, leva os nossos agradecimentos a ela e a todos aqueles que contribuíram. Então nós vamos encerrar a primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Quem tiver necessidade do passe, aguarde no salão que a gente vai chamando de acordo com o número de passistas lá dentro. Então, Senhor, agradecemos essa oportunidade, mais esse aprendizado, que nós possamos, sobretudo, colocar em prática no nosso dia a dia, lá fora tudo aquilo que a doutrina espírita, através dos seus ensinos, tem nos trazido, de oradores como nosso amigo querido Carlão, que nós possamos, sobretudo, entender a Tua mensagem, compreendendo-a e procurando viver dentro das possibilidades de cada um. Pai nosso que está nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Então, com essa prece, nós encerramos a primeira parte, passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Um bom dia a todos, muita paz.